Um aviso aos cardíacos: saiam da sala, pois o vídeo de hoje contém fortes emoções. Após a vinheta. Olá a todos, eu sou o mestre nacional Wesley Silva. Nós continuaremos com a nossa playlist com as 110 jogadas mais fantásticas da história do xadrez. Nós estamos agora na nossa jogada fantástica número 68, com as brancas do grande mestre israelense Boris Gelfand, finalista já do campeonato mundial contra Viswanathan Anand em 2012, jogador muito forte, e com as negras Alexei Shirov, autor dos livros Fogo no Tabuleiro. E fica um spoiler que com certeza nós veremos Shirov aqui ainda na nossa playlist. Qual será a jogada que nós vamos ver do Shirov? Eu acho que muita gente já deve imaginar qual. Essa posição, nós estamos numa defesa Grunfeld. Shirov está com as peças negras, utilizou a defesa Grunfeld. Boris Gelfand aqui com as brancas. Nós estamos no Memorial Akiba Rubinstein, o ano é 1998. Aqui nessa posição, Boris Gelfand realiza a jogada Bispo C4. Essa jogada coloca pressão no peão de F7, mas nós vamos ver que ela inclui inúmeros riscos, porque nessa posição Alexei Shirov joga Dama B4, esse lance ataca o bispo de C4 e ataca a torre de E7. Então um ataque duplo, igual nós vamos ver como resolver esse ataque duplo. Aqui então Boris Gelfand realiza a jogada Bispo toma F7 cheque. E nós vamos ver que torre por F7 não é uma opção, porque seguiria torre por F7, rei por F7, cavalo toma G5 cheque, e após cavalo toma G5 cheque, rei G8, por exemplo, seguiria dama toma G4, com vantagem de 3 peões para as brancas. Então isso não é uma opção nesse momento. Então após bispo toma F7 cheque, Shirov aqui joga rei H8. E esse é o momento que nós pausamos nosso vídeo. A torre de E7 está atacada. Dependendo de onde a torre sair, o bispo de F7 também poderá ser capturado. E nessa posição, Boris Gelfand vai realizar a nossa jogada fantástica número 68. Como resolver todos os problemas das brancas e ainda manter vantagem decisiva. Espero que todos tenham pausado nosso vídeo, tenham pensado como resolver o problema das brancas, as peças atacadas e como manter o ataque, iniciado ali com a jogada Bispo C4. Nessa posição, Boris Gelfand realiza a nossa jogada fantástica número 68. Torre D7. Esse lance mantém a defesa do bispo, mas é uma jogada fantástica porque está entregando a torre inteira em D7. E qual será a ideia de sacrificar a torre inteira dessa forma? Nós vamos ver que aqui bispo toma D7 foi jogado, cavalo toma G5, e agora nós vemos toda a ideia de Boris Gelfand, ameaça de dama H5 cheque, seguido de dama por H6 mate. E nós vamos ver que não tem uma forma fácil de resolver o problema das negras de mate, da ameaça de mate que elas estão sofrendo. Nessa posição então foi jogado dama B6, para que a casa H6 esteja controlada por mais uma peça. Após dama B6, outro lance muito forte de Boris Gelfand, outro lance espetacular nessa partida, bispo E6. Esse lance interfere na ação da dama e faz com que as negras não tenham mais nenhuma boa defesa contra a ameaça de mate. Aqui nós vemos que bispo toma E6 não poderia ser jogado devido a dama H5 cheque. Isso conduz a mate após bispo H6, dama por H6 cheque, rei G8, dama H7 mate. Então após bispo E6 não tem o que fazer, tem que sacrificar a dama. Então o cavalo toma E6, bispo toma E6, bispo E5, agora oferecendo troca de peças. Já tem vantagem material decisiva às brancas. Torre F7, dama H5 cheque, rei G8, dama G6 cravando o bispo e atacando o bispo de E6, bispo D7, bispo toma G7, liquidando as peças no tabuleiro, torre toma G7, dama D6, rei H7. Nós vemos também que as brancas têm dois peões passados muito fortes. Dama toma A3, foi jogado, cavalo C7, dama E3, cavalo E6, D5 avançando os peões passados, cavalo G5, F4. A massa de peões agora branca, 4 peões
contra nenhum peão por parte das pretas. Cavalo H3 cheque. Rei H1. Torre A2 tentando um contra-ataque. F5 agora o cavalo de H3 está caindo. Cavalo G5. F6. Peões seguem avançando. Torre G6. F7. E nessa posição Alexei Shirov abandona a partida. Vai perder ainda mais material para parar a promoção dos peões brancos. Agora nós vamos para a nossa jogada fantástica número 67. Com as brancas, o grande mago de Riga, Mikhail Tal. Então, se tem Mikhail Tal, é o momento de nós deixarmos o like, se inscrevermos aqui no canal e ativarmos as notificações. Mikhail Tal é sempre um show à parte. Com as brancas, então, Mikhail Tal, e com as negras, Anatoly Lutkov, um grande mestre muito forte. Já ficou em terceiro colocado no campeonato russo, que é tido por muitos como o campeonato mais forte do mundo, além de 6 vezes campeão da Moldávia. Então, um jogador extremamente forte. O ano é 1964. Nós estamos aqui numa posição que veio de um gambito elefante. É um gambito que não tem a fama de ser muito sólido, onde as negras querem tentar atacar as brancas, atacar o centro das brancas desde o segundo lance, tentar tomar a iniciativa à força. E nós vemos que esse gambito aqui não deu muito certo contra o mago de Riga, porque as negras se encontram com seu rei no centro, não podem rocar devido à ação da dama sobre a casa F8. Um peão F3 está muito fraco. O peão de D5 é um peão que está isolado também. As brancas têm um desenvolvimento fácil, já tem uma torre na coluna aberta pressionando o peão fraco de D. E nessa posição Mikhail Tal ainda faz mais uma jogada que traz mais lenha ao fogo, joga bispo C4. Um lance que pressiona ainda mais o peão de D, aproveitando a cravada da torre sobre a dama de D8 e trazendo ainda mais pressão na posição negra. Aqui Lutkov joga então dama E7, a ideia é tentar trocar as damas e poder rocar. Mas esse lance perde um peão, cavalo toma D5, foi jogado. Dama toma A3. E aqui Mikhail Tal, antes de recuperar a dama, joga o lance cavalo C7 cheque, faz com que as negras percam o roque. Rei E7 foi jogado. E nessa posição, Mikhail Tal vai realizar a nossa jogada fantástica número 67. Qual será a magia do mago de Riga nessa posição? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo. Nessa posição, Mikhail Tal vai realizar a nossa jogada fantástica número 67. Torre de H1. Esse lance incrementa a pressão sobre o bispo de E6 que está cravado, mas simplesmente está sacrificando a dama inteira nessa posição. Mikhail Tal não somente não retoma a dama em A3, como não toma a torre de A8 e simplesmente desenvolve mais uma peça. Uma jogada realmente genial por parte de Mikhail Tal. Nessa posição, as negras agora salvam a dama, jogam dama C5. Torre por E6 cheque foi jogado. Rei F8. E aqui nós vemos que Mikhail Tal vai fazer uma nova combinação. Torre por F6 cheque. Esse lance recupera a dama. Rei por F6. Cavalo E6 cheque duplo. Rei E7. Cavalo toma C5. F toma G5. E nós podemos fazer um novo balanço da posição. Mikhail Tal agora aqui tem um peão a mais nessa posição, mas conta com a qualidade a menos. E o rei negro está exposto. Torre D7 cheque. Rei F6. Torre D6 cheque. Rei E7. Torre E6 cheque. Rei D8. Cavalo toma B7 cheque. Rei C7. Bispo D5. Agora se rei toma B7, seguiria bispo toma C6 cheque, tomando também a torre de A8, com vantagem decisiva para as brancas. Então o cavalo B4 foi jogado. Bispo toma F3, torre de A é 8 para trocar as peças. Cavalo C5. Cavalo toma A2 cheque, rei B1, torre por E6, cavalo toma E6 cheque, rei D7, cavalo C5 cheque, rei D6, cavalo D3. Esse lance agora faz com que o cavalo negro caia, porque não tem mais nenhuma casa para esse cavalo negro sair. E nessa posição, Lutkov abandona a partida. Vão ficar duas peças contra a torre,
com 2 peões a mais para o mago de Riga. Agora nós vamos para a jogada fantástica número 66. Com as brancas, Ratmir Kolmov, um dos jogadores soviéticos mais fortes da década de 50. O ano, então, 1959, no auge das forças de Ratmir Kolmov, um jogador que chegou a ser co-campeão russo, empatado com o Leonid Stein e o grande Boris Spassky. E com as negras, Paul Keres, talvez o jogador mais forte da história a não ser campeão mundial. Um ídolo estoniano. Talvez um dos maiores ídolos da história da Estônia. Xadrez lá é como futebol para nós. Nós estamos então na variante Rossolimo da defesa siciliana. A ideia muitas vezes da Rossolimo é não abrir a siciliana. Mas nessa posição, Ratmir Kolmov vai realizar simplesmente a jogada D4, com a ideia de abrir a siciliana. Então C por D4 foi jogado. Cavalo toma D4. C5. E agora ele vai tomar uma decisão muito arriscada, jogando o lance cavalo C6. Esse lance é muito interessante, ataca a dama. Mas nós vamos ver que esse cavalo não tem casas para regressar agora. Uma possível variante seria dama toma D1. Seguiria torre toma D1. Bispo B7. Cavalo D5. E se bispo toma C6, fosse jogado cavalo C7 cheque. Rei F8. Cavalo toma 8. E se bispo toma 8, torre D8 mate. Então nós vemos que trocar as damas aqui não traria benefício para as negras. Então nessa posição Paul Keres joga dama D7. Esse é o momento que nós pausamos nosso vídeo. Nosso cavalo está atacado. Ratmir Kolmov vai realizar a jogada fantástica número 66. O que fazer nessa posição? Espero que todos tenham pausado nosso vídeo. Nessa posição não tem como retornar com o cavalo. Então aqui Ratmir Kolmov com certeza já tinha previsto essa posição quando jogou o cavalo C6. Ele joga então nossa jogada fantástica número 66. Cavalo toma E7. Uma jogada simplesmente brutal. A ideia aqui é manter esse rei no centro a toda custa. E nós vamos ver que Paul Keres então que aceita o desafio, realiza rei toma E7. E nós vamos ver que aqui Kolmov vai realizar uma outra jogada muito forte e que parece completamente sem lógica. As casas negras em torno do rei negro estão fracos. Então aqui o bispo de casas negras das brancas seria a peça a ser usada para explorar os pontos fracos das casas negras. Mas aqui ele joga bispo toma H6. Esse lance lembra a frase do grande Mikhail Tal. É muito mais importante o tempo que nós não temos do que a peça que nós temos. Essa jogada visa manter o ritmo do ataque, não dar tréguas para as pretas se adaptarem à situação e se defenderem. Então aqui bispo toma H6 foi jogado. Dama F3, esse lance ataca as duas torres negras, devido à ameaça de dama F6 cheque ganhando a torre de H8. E também ataca a torre de A8. Bispo G7 para defender da ameaça dama F6 cheque, que ganharia a torre de H8. Cavalo D5 cheque. Nós vemos que aqui Kolmov não toma a torre de A8. Rei D8. Torre de AD1. Nós podemos ver que o rei negro se encontra muito fraco. A dama também está sofrendo com temas táticos. Paul Keres está custando a se defender nessa posição. Bispo B7. Dama B3. Nós vemos que bispo toma D5 seguiria torre, toma D5 ganha na dama. Bispo C6 foi jogado. Cavalo toma B6, esse lance ganha material. A por B6. Dama por F7. Mantendo a pressão ainda sobre a dama que não pode sair. Bispo toma E5. Torre toma D7 cheque. Bispo toma D7. Torre toma E5. Nós vemos que após toda a combinação, as brancas têm 2 peões. E a dama contra uma torre e um bispo. Vantagem decisiva para as brancas já nessa posição. Rei C7, saindo da ameaça que poderia ser torre D5, com cravado sobre o bispo. Torre E7, cravando o bispo. Torre de AD8. A4. A ideia agora é criar uma nova debilidade no campo negro.
para destruir a estrutura de peões negros, talo da dama. G5, dama D5, torre de H8, torre por H7, cai ainda mais material das peças negras. G4, A5 para destruir a estrutura de peões negras da ala da dama. G por H3, A por B6 cheque, rei toma B6, torre toma D7, e nessa posição Paul Keres abandona a partida. A vantagem agora de material será completamente devastadora. São já 2 peões e seguirá sendo dama contra torre, então não tem como se defender nessa posição. Espero que todos tenham gostado do nosso vídeo, com mais 3 jogadas fantásticas da história do nosso esporte. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative as notificações para que vocês não percam nenhuma das próximas jogadas fantásticas da história de xadrez. Até o nosso próximo vídeo.